Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Essa é a primeira temporada de 2024 e eu estou recebendo aqui novamente a Sônia Cerqueira, representando a WCCA. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada. A Sônia, vou dar um release aqui para vocês sobre quem é a Sônia. Vou fazer uma colinha aqui, tá? A Sônia Cerqueira é consultora com 20 anos de trabalho na WCCA. É a pessoa que ministra os cursos, é gerente de projetos da WCCA também. Para quem não sabe, a WCCA, ela tem uma escola desde 2007, é isso, não é, Sônia? Isso. E é uma escola de relações sindicais e trabalhistas. Uma das matérias que é ministrada é a função RT, Isso. A qual a Sônia é responsável e implementa isso nas empresas sempre que existe esse treinamento em aberto, não é? Isso. Então, ela ajusta a função RT dentro das empresas em formato de projeto. E a gente estava até falando sobre isso agora, não é, Sônia? Qual que é a diferença entre projeto e consultoria? Pois é. O que é a função RT? Né? A gente implementa um processo dentro da empresa. E todo processo ele é implementado através de um projeto. Então, a gente faz um projeto chamado função RT. Esse projeto vira um processo e ele fica dentro da empresa, ajudando a empresa a cobrir as lacunas de gestão que muitas vezes existem, né? E aí, essas lacunas de gestão, elas são, assim, um campo aberto para o sindicato atuar. Então, a gente vai lá e fecha essas lacunas de gestão. Perfeito. É como se você estivesse passando o bastão, né, do conhecimento. Agora, isso fica aqui. Diferente do treinamento, que pode ser que aquela pessoa aplique ou não, com o processo, há grandes chances dela aplicar, é isso? Isso. A gente faz assim, agora vocês vão executar o processo sozinhos. Tá. E a gente fica lá, se precisar de algum apoio, a gente dá esse apoio também, depois que é implementado. Perfeito. E para qual tipo de empresa esse tipo de processo se aplica, Sônia? Na verdade, a toda empresa, né? Porque o que é a função RT, né, Ju? A função RT, ela já existe dentro das empresas. A maioria das empresas que tem sindicato atuante tem sempre um profissional de RT. Né? O que a gente da WCCA, que sempre atuou dentro da área sindical, dentro das empresas, o que a gente percebeu? Que essa pessoa que faz RT, muitas vezes ficava no escritório e não ia lá para o front da empresa ouvir os colaboradores. E daí que surgiu a necessidade de se criar uma função RT diferente dentro das empresas. Vamos agora colocar uma ouvidoria, vamos ouvir as pessoas dentro da empresa e fazer com que esse RT tenha um trabalho diferente. Tá. Né, de ouvir as pessoas. Então, o RT saiu, né, a função RT dentro da empresa, saiu daquele papel só de administrar o conflito sindical para poder ir atuar prevenindo o conflito sindical. Nessa atuação de prevenção, o que aconteceu? Como você vai até as pessoas, ouvir as pessoas, acontece também que a gente previne, além do conflito sindical, a gente previne acidente de trabalho, a gente previne assédio, a gente previne um monte de insatisfação, né? Sim, e para quem assistiu ao episódio anterior sabe como pode acontecer uma quantidade de coisas terríveis dentro da empresa relacionadas a comportamento entre, né, os funcionários e qual o prejuízo que isso pode trazer para as empresas, não é, Sônia? Sim, muito prejuízo. E assim, é uma coisa tão básica, né? Ontem mesmo estava dando um treinamento na empresa e aí um gestor virou para mim e falou assim, mas Sônia, né, como que a gente cresceu? Ele é um gestor que estava muitos anos na empresa, a gente cresceu muito e a gente acabou se afastando dos funcionários. E a gente ficou longe de saber realmente o que acontece ali na produção, o que acontece no front da empresa. Então, assim, toda empresa precisa ouvir as pessoas, né? A empresa que tem problema sindical precisa mais ainda, porque se a empresa não ouvir, o sindicato vai ouvir. Sim, é um grande Mas se risco. você pegar até uma empresa pequenininha que tem 5 funcionários, você tem que ouvir você mesmo. Você não tem que ouvir seus funcionários? Com certeza, o tempo todo. Então. O tempo todo. Assim como a gente ouve os nossos clientes quando a gente vai fazer um atendimento para entregar o melhor,
Assim como eu ouço aqui no podcast para a gente conseguir estabelecer uma conversa, eu também preciso fazer isso com a equipe. Senão, nada flui, não é? Nada. E eu falo muito, quando você vai lá, né? Porque o que acontece na empresa grande? O problema aconteceu lá na produção. E aí, o RH, que é responsável pelas pessoas, né? Está sempre cada vez mais enxuto dentro da empresa. O problema aconteceu na produção, o RH é o último a saber. É tipo aquela coisa de cônjuge traído, é o último a saber, sabe? Quando você tem uma escuta, né, que vai lá todos os dias, vamos lá, vamos dar uma passadinha na produção, vamos conversar, e aí, tudo bom, colaborador? José, Maria, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o seu dia? Você cria aproximação. Você sabe do que está acontecendo e você cria aliança com as pessoas, né? Eu falo muito para as empresas que a gente implementa, né, a ouvidoria alfa. A gente não faz aliança com as pessoas falando com as pessoas, a gente faz aliança ouvindo as pessoas. Então, toda empresa que implementa uma escuta ativa, uma ouvidoria alfa, que vai até lá ouvir a pessoa, ela fortalece muito a gestão dela. Ela sabe, às vezes, de problemas que você nem imaginava saber se você ficasse na tua cadeira. Sim. E muitas vezes eu vejo que não é nem a questão da diretoria não querer ouvir. Ela até tem esse ímpeto de querer se envolver com o funcionário. Sim. Mas às vezes ela tem tantas demandas que ela só passa por ali e acaba realmente não ouvindo. Ela escuta, mas não ouve. Exatamente. Não para, né? E tem um detalhe, Ju, também. Tem empresa que eu vou implementar o ouvidoria alfa e fala assim para mim, mas o meu gestor escuta os funcionários. Ele pode ouvir, mas tem coisa que funcionário não vai falar para chefe nunca. Ele só vai falar se tiver uma pessoa ali qualificada e que ele tenha confiança de se abrir, né? Vou dar um exemplo para você, que é muito comum a gente pegar dos ouvidores alfas que a gente tem. O funcionário, ele começa a ter um problema psicológico, vai no médico e começa a tomar um antidepressivo. Ele nunca vai virar para um gestor e vai falar, chefe, tô tomando antidepressivo, hein? Ele não vai falar. E com a ouvidora alfa, geralmente são mulheres que fazem essa ouvidoria, ele fala, ele se abre. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Você previne um acidente, que às vezes é uma pessoa que opera uma máquina perigosa, está tomando um antidepressivo. Sim, é realmente muito... É um risco muito grande, é uma vida que está ali, não é? E se a gente não para ouvir, corre o risco de acontecer algo pior. E fala para mim, você acredita que essa questão da relação, né? Eu tenho medo de falar para o meu chefe, mas para uma outra pessoa preparada para isso, eu me sinto seguro em falar. Essa abertura que nós temos aqui no Brasil, né? Essa questão da gente ter uma relação mais calorosa, até mesmo no trabalho. Você considera que isso é nosso mesmo? Pois é, esse é um assunto que eu adoro falar, porque é muito peculiar, né? O que acontece, né? Há um tempo atrás, eu fui estudar gestão das empresas brasileiras. E aí encontrei lá na COP, na UFRJ, no Rio de Janeiro, um autor chamado Agrícola Bertling. E aí eu estudando, e ele mostra uma teoria maravilhosa que eu acredito muito e aplico direto nas empresas. Ele fala assim, no mundo tem empresas femininas e empresas masculinas, que não tem nada a ver com homem e mulher, e sim com o uso da emoção e da razão. E ele fala assim, nós, brasileiros e latino-americanos, nós somos de uma cultura feminina. Nós somos emocionais. Então, nós somos aquela cultura que quer proteger o coitadinho, né? Colocar o mais fraco, botar embaixo do braço. Se alguém chegar e falar meio atravessado com o outro, fica 20 anos com mágoa. Nós somos dessa cultura. Culturas mais anglo-saxões, de países anglo-saxões, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, são culturas mais masculinas, voltadas para a razão. Então, na cultura masculina é assim, se eu não te escuto, você não vai ligar. Na cultura feminina, não. Se eu sou sua chefe, chego de manhã e não falo bom dia, você vai ficar magoado. Minha chefe
minha chefe nem me falou bom dia hoje. Sim. Essa coisa de ser mais emoção, da gente viver numa cultura mais emocional, pede sim que a gente escute mais as pessoas. É importante para elas falar da emoção delas, do que está acontecendo na vida delas. Eu não estou bem porque eu estou me separando, porque o meu filho está doente. Enquanto que em culturas mais racionais, ninguém vai estar se importando com isso. Sim, e eu me lembrei de um exemplo que eu fui fazer uma visita a uma plataforma de e-commerce, eu acho que eu até citei esse exemplo em um dos podcasts com você, e uma pessoa que me recebeu lá na empresa disse: quando nós fazemos reunião, na segunda-feira de manhã principalmente, a gente faz um check-in. Como você está se sentindo hoje? Para a gente já se preparar para o clima da reunião. Então, por exemplo, eu acordei hoje e não estou muito legal. Ju, como você está se sentindo? Hoje eu tô meio desanimada, viu, gente? Não, hoje eu tô com a corda toda, tô feliz, tô alegre. E isso guia o clima da reunião, para eu não ficar chateada com a Juliana, porque ela tá mais desanimada hoje, não é nada pessoal. Ela já estava assim. Então, isso acaba trazendo esse clima mais ameno, né? Evita problemas, conflitos, né? Oxa, evita muito conflito. Porque, como você falou, não falou nem bom dia pra mim, né? Nossa, talvez essa pessoa... O pior não fala nem bom dia pra mim, não fala nem bom dia pra mim. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz? Será que é porque ontem eu não servi o cafezinho pra ela? Né? Às vezes a gente fica assim. Então, eu acho muito bacana isso, ter essa visão e separar, né? Como que é essa organização? Ela é mais feminina? Ela é mais masculina? Sim. E como que essa consultoria, né, alfa, isso? Ouvidoria alfa, ouvidoria alfa. Como que a ouvidoria alfa implementa isso na empresa? O que ela é? Então, a ouvidoria alfa é um processo de escuta ativa. Escutativa em que sentido, né? A gente vai ouvir o funcionário ativamente. A gente não vai esperar a insatisfação dele chegar até a gente. A gente vai lá e pergunta. Então, na ouvidoria alfa, a gente tem sempre uma pessoa que a gente chama de ouvidor alfa, que é uma pessoa treinada para todo dia estar andando pela empresa, ouvindo as pessoas, fazendo relacionamento com as pessoas, para justamente acolher toda insatisfação que a pessoa tem. E é tão interessante esse processo, porque o que a gente fala, né? Todo sindicato cresce dentro de uma empresa em cima das insatisfações geradas. E você sabe que muitas vezes o colaborador, ele não quer nem que a insatisfação seja sanada, ele só quer falar sobre. Ele só quer falar sobre aquilo. O processo de falar faz a pessoa elaborar aquele problema. Às vezes ela reclama do chefe, né? Tem muito... Daqui a pouco eu vou explicar alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Às vezes ela reclama muito do chefe, que a gente chama de alfa 2. São problemas que se tem com relacionamentos dentro da empresa. E ela começa reclamando do chefe com a ouvidora alfa, e a ouvidora alfa vai dando input, perguntando para ela. Quando vê, cai uma ficha na cabeça dela... E ela não tinha problema nenhum com o chefe. Não tem um problema de relacionamento ali. Ela soluciona sozinha. Soluciona sozinha. Tinha, às vezes, um problema de conflito normal de entrega. Ela passa até a compreender. Nossa, realmente, meu chefe devia estar atolado, né? E me cobrou daquela maneira. Então, assim, são determinados conflitos que você pode sanar antes deles acontecerem dentro da empresa, com o simples fato de ouvir as pessoas. Nossa, isso é realmente fantástico, porque às vezes as pessoas elas não têm acesso a conversar nem mesmo em casa, não é? E ela tá ali com o copo dela cheio, faltando só uma gotinha para transbordar, e acontece algo que realmente não foi nada. E ela tá precisando trabalhar aquilo e não consegue. Então a ouvidoria alfa acaba ajudando a evitar conflitos, mesmo que não estejam acontecendo, não é? Mesmo que não esteja acontecendo. Por quê? Quando você fala isso, né? Quando a gente escuta uma pessoa dentro da empresa, o que ela traz pra gente, a gente classifica em alfa 1, alfa 2, alfa 3. Tá. Alfa 1 é o quê?
a insatisfação que essa pessoa tem com relação à estrutura da empresa. Ela não está satisfeita com o ônibus da empresa, ela não está satisfeita com a estrutura física da empresa. Estou com uma cadeira ruim, o meu maquinário está dando choque, a comida do restaurante não está boa. É alfa 1. Às vezes a pessoa vem com alfa 1. Às vezes a pessoa vem com alfa 2, que é problema de relacionamento. Os meus colegas estão fazendo bullying comigo, o meu chefe é grosseiro comigo, né? Meu chefe chamou a atenção de maneira grosseira, foi rude comigo. Isso tudo é alfa 2. E alfa 3 são problemas que a pessoa tem fora da empresa e ela chega para trabalhar com aquele problema. O filho está doente, está se separando. Outro dia a gente pegou um problema de alfa 3, que o colaborador estava entrando água na casa dele. Entrou água, teve uma enchente, entrou água na casa dele, ele estava sem cabeça para trabalhar, né? Teve uma outra que a gente pegou, nessa época aí de Covid, ela teve 7 lutos na família. Nossa. Uma pessoa, e essa pessoa era um operador de ponte rolante e estava medicado. Ele não pode operar ponte rolante tomando antidepressivo, né? Ele não tinha contado isso para ninguém, né? E essa pessoa, às vezes, a figura do ouvidor alfa, às vezes ela cresce tanto dentro da empresa que ele se torna a referência. Não estou legal, eu vou passar lá, vou conversar com a ouvidora, ver se ela me dá uma orientação. Nossa, isso é o melhor dos mundos para uma empresa, não é? Porque, como você disse, essa pessoa que estava, do exemplo da esteira, ela estava tomando medicamento, perdeu muitas pessoas queridas, estava sem cabeça e não tinha conseguido contar para ninguém, porque é o processo dela ali também, não é? E ter esse ponto de referência previne, acho que, infinitas coisas, não é? Previne muita coisa, principalmente acidente. Previne bastante. Outro dia mesmo a gente pegou um operador, ele falou que a máquina estava dando choque, né? E aí o que aconteceu? Aí a ouvidora alfa foi direto falar com o responsável, porque já tinha um outro colaborador perto já querendo falar, máquina está dando choque, aí vamos lá falar com o sindicato, né? Já estava querendo. Aí é zona de risco mesmo. Sim, o sindicato cresce em cima das insatisfações, então não tem essa, eu não quero. Às vezes a gente escuta uns gestores da empresa falar assim, eu não quero nem ouvir a insatisfação. Minha vontade de falar assim, vem cá. Imagina, ele quer arrumar um problema, é isso que ele quer. Porque vem insatisfação, mas você tem que saber o que está acontecendo. Você não pode virar as costas. Eu entendo que o empresário, o empreendedor é um grande solucionador de problemas, não é? Inclusive dos funcionários, Inclusive das relações humanas. Sim. Se ele não se especializar em humanidade, ele em algum momento vai ter um problema muito maior, não é? Sim. E me fala uma coisa, depois de vocês receberem essas informações, né, essas insatisfações vocês não, né? A pessoa que vocês vão capacitar dentro da empresa vai receber essa informação. Como que é tratado isso? Sim, a pessoa vai colocando essas informações no software, né, ela tem acesso a um software, a empresa também, e ali essas informações vão sendo tabuladas, né? Vão sendo separadas em alfa 1, alfa 2, alfa 3, vão sendo separadas por área também. Algumas são mandadas direto para o gestor para que ele consiga solucionar, né? O diretor da empresa, ele tem acesso a todo o software para ver como é que está a fábrica ali, a empresa dele no geral, no dia a dia, vai tudo para um sistema e gera gráfico e dá para ir acompanhando o dia a dia da empresa através desse software, que a gente chama de alfa 0. Que bacana isso. Eu imagino que isso traz um relatório, não é? Para eles também, para conseguir entender qual que é a situação geral da empresa. Isso, traz um relatório de insatisfação diária, de insatisfação mensal, anual. Dá para você acompanhar mês a mês, ano a ano. Dá para ver assim, tem lá a insatisfação, qual gestor está conseguindo sanar mais insatisfação dos funcionários. Dá para ver tudo dentro do software. E sobre essa pessoa que faz essa tratativa, que tipo de função? É um funcionário somente para isso ou é um funcionário que já trabalha ali dentro da empresa? Então, depende do tamanho da empresa, tá? Em empresas pequenas, a gente até consegue pegar alguém do RH, treinar essa pessoa para fazer essa função, muito bem treinada, porque tem confidencialidade, etc. Tem empresas que são maiores e contratam uma pessoa só para fazer essa função de ouvir,
né? Então, tem empresas aí, igual uma que a gente trabalhou, que tem 3.000 funcionários. Então, ela tem lá 3 ouvidores alfa. Outra tem 6.000 funcionários, está com 4 ouvidores alfa. Essa pessoa tem que ser uma pessoa, primeiro, que goste de ajudar os outros, que goste de ouvir, né? Ela tem que ser uma pessoa que a gente treina, tem que ser uma pessoa que seja discreta. Geralmente, a gente costuma pegar assistente social, pessoa formada né, que seja assistente social, psicólogo, pessoa que faz tecnólogo em RH, a gente pega bastante. O importante é que ela seja madura, né, e goste de ouvir gente. Uma pessoa que tenha um viés mais humanizado ali no comportamento dela. Mais humanizado. E, Sônia, você falou sobre esse software, né? Uhum. Ele mede o clima da empresa também, de certa maneira? A gente pode chamar assim? Isso, ele mede o clima da empresa, a reatividade dos colaboradores, o quanto as pessoas estão reativas ou não à empresa, né? O quanto elas estão insatisfeitas ou não. E ele mede o processo todo de ouvidoria alfa, vai medir também o quanto as pessoas trazem de ideia para dentro do processo, o que elas têm que traz mais satisfação para elas no ambiente de trabalho, o que a empresa fornece que é bom, o que elas gostam, porque a gente sempre pergunta, né, para as pessoas o que você mais gosta no seu dia a dia, o que você menos gosta. Então, traz também toda essa parte positiva, além da reatividade, né, das pessoas. Interessante isso, porque a gente está falando aqui só sobre coisas negativas, sim, né? Mas uma vez que suponhamos que esteja tudo solucionado, como que essa empresa pode melhorar ainda mais? Então, ele também registra esses pontos positivos da empresa referente à visão dos funcionários. É isso? Sim. No software você tem tudo. Inclusive, tem lá elogios. Tem a parte de elogio. O que os colaboradores mais elogiaram na empresa no último ano, no dia a dia da empresa, no último mês. É legal que a empresa também consegue ver os pontos fortes dela, né? Mas eu acho que o ganho que você mais tem quando você implementa um processo desse é a proximidade que a gestão, que a empresa constrói com os colaboradores. É um processo de credibilidade. A empresa começa a construir uma credibilidade muito grande com os colaboradores, né? Eu trabalho numa empresa onde as pessoas da empresa me ouvem. Eu tenho alguém dentro da empresa que me escuta. Então, isso é muito importante, né? Essa relação humana. Eu vejo empresas, Ju, às vezes a gente vai apresentar isso dentro das empresas e as pessoas falam assim, aqui na empresa tem uma caixinha de sugestão. Tem lá um token no meio da fábrica. Não é nada disso. É relação humana. Ninguém faz aliança com um token. As pessoas fazem aliança com outras pessoas. Sim, é como se falasse, tá bom, fala aí, né? Beleza, ok. Qualquer dia, quando der, eu vejo essa sugestão. Exato. E uma coisa que me pega também, você falando, um dos meus objetivos é que as pessoas gostem de estar aqui no ambiente da minha empresa, principalmente a equipe. E essa reatividade é algo que eu ainda não experimentei aqui e que em algum momento, quando a gente ampliar o nosso quadro de funcionários, muito provavelmente acontecerá. Porque é natural que isso aconteça, não é? E principalmente em ambientes que tem muita gente, né? A gente pega muita empresa grande. Eu posso considerar que empresa com mais de 100 funcionários, que tem 100 funcionários, já tem um grupinho ali bem reativo. E se você não monitorar aquilo ali, daqui a pouco, porque insatisfação, você já percebeu? Vou perguntar para você, agora eu vou inverter aqui. Eita! Gente insatisfeita fala muito ou fala pouco? Nossa, insatisfeito dispara um gatilho e uma metralhadora, né? Então, o que eu falo com as empresas é assim, não é melhor que a pessoa que esteja insatisfeita venha falar com você do que saia falando com todo mundo dentro da empresa? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, mas eu percebo também que, às vezes, essas pessoas que estão insatisfeitas, elas chegam até a chefia, muitas vezes, principalmente se a empresa é menor, e a chefia, não sabendo lidar, acaba
piorando a situação, não é? É mesmo, piora mesmo. Quando você tem um intermediário ali que sabe lidar com o conflito, que sabe lidar com as pessoas, que entende de mente humana, de emoção humana, para apaziguar as coisas, ajuda muito mais. Sem dúvida. E esse processo, ele leva quanto tempo? Bom, a gente consegue implementar o processo aí entre 2 e 3 meses. A empresa já começa a rodar o processo sozinha. Depois que passa esses 3 meses, a gente faz reunião uma vez por mês com a empresa para monitorar como é que está indo, para poder ajustar o processo. E como que as empresas que passam, você que já teve essa experiência várias vezes, que passam por esse processo, que está realmente tendo problemas, como que é depois dessa implementação? O resultado é incrível, porque às vezes, o que acontece? Aquele probleminha de qualidade que estava escondido, entendeu? Ela descobre. Eu vou te dar um exemplo de uma. Tinha um problema de qualidade numa empresa que vinha de uma área de solda. E aí o supervisor da área de solda, ele já tinha feito de tudo. Ele, não é possível, como é que está saindo essa solda desse jeito? Eu tenho o melhor soldador da empresa aqui. E aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou pedir para a ouvidora Alfa ir lá conversar com o pessoal da área de solda, ver o que está acontecendo. E ela foi conversar. E aí é que vem o humano na história. Aí ela conversou com os soldadores e deixou por último o melhor soldador que tinha. E ela foi conversar com ele. Ele tinha uma filha de 20 anos que estava com câncer terminal. Nossa. Aquele problema de qualidade de solda nunca ia melhorar. O que a empresa fez? Vamos puxar as férias do colaborador para que ele fique em casa com a filha. E aí a empresa puxou as férias, ele ficou muito agradecido, ele não quis falar com ninguém, que era um funcionário antigo, com todo o padrão de qualidade dele. Enfim, o problema foi resolvido, ele passou os últimos dias com a filha. Então, assim, tem coisas que são humanas dentro dos problemas da empresa e a gente não está sabendo. Sim, e às vezes um processo que pode parecer não humano, ele vai trazer essa proximidade, ele vai conseguir fazer essa redução do espaço, não é? Exatamente. Fantástico isso. E fala outra coisa para mim. Quando a empresa busca vocês para esse tipo de implementação, em que momento ela está? Nossa, infelizmente ela está num momento muito ruim de domínio sindical lá dentro. Tá. Ela está naquele momento assim que os colaboradores escutam muito o sindicato, é o sindicato que ouve, eu já não vou mais falar com a empresa. É nesse momento que elas buscam. O ideal é ser antes, sabe? Tem poucas empresas, elas procuram a gente, principalmente de alunos que fazem parte do nosso curso, que procuram para prevenir. Não, nós vamos aqui implementar uma ouvidoria alfa para a gente acabar com esses buracos de gestão, para que o sindicato não entre. A gente até brinca dentro da empresa que o ouvidor alfa, ele é o dirigente patronal. Então, ele entra ali numa guerrinha velada com o dirigente patronal, com o dirigente sindical, porque as pessoas começam a deixar de falar com a pessoa do sindicato e começa a falar com o ouvidor alfa, porque é a empresa que soluciona os problemas ali dentro, né? Acaba fazendo uma blindagem. Exatamente. Uma proteção para a empresa. A ideia é essa. Não, né? Que a relação sindical seja ruim, não quero colocar isso como ruim, como negativo, mas quando se perde o controle disso tudo, realmente, que eu imagino que é o problema, né? Para você ter uma ideia, eu atendo uma empresa numa região aqui no interior de São Paulo, que o sindicato apoia a ouvidoria alfa, porque ele não quer ouvir os problemas que o pessoal apoia, eles adoraram. Essa é ótima. Quando a gente colocou a ouvidoria alfa, poxa, a empresa está fazendo uma coisa legal, botando uma pessoa para ouvir as pessoas dentro da empresa. Eles gostaram disso, acharam positivo.
Na verdade, a gente acaba ajudando, né? Sim, porque imagina que chega um momento que até o sindicato perde o controle ali da situação, não é? Em fábricas muito grandes, sim. E Sônia, a gente está falando sobre pessoas que estão ali presentes, trabalhando. Você deu até exemplos de funções. E quem trabalha em casa, como que fica dentro desse processo? Participa? Como que é? Participa e é importantíssimo, né? Porque a pessoa que está em casa, ela está sozinha, ela está isolada. Muitas vezes a gente não sabe o que o funcionário está vivendo no dia a dia dele, dentro da casa dele, né? Então, acontece casos, né, como já aconteceu com a gente, da pessoa marcar a ouvidoria alfa, de conversar com a ouvidora alfa e já entrar na conversa chorando, né? Por um momento difícil, por estar em casa, porque quando você está no escritório, se você não está bem, as pessoas estão te vendo, e logo vem um colega, conversa com você. Quando você está em casa, não, ninguém está te vendo, né? Então, as empresas, elas contratam e a gente faz essa ouvidoria também, qualificada, para as pessoas que estão em home office. Você falando isso, eu lembro de uma amiga minha, que ela trabalha de home office, ela veio de São Paulo na pandemia, aqui para o interior, por conta das crianças, ela tem 2 filhos. E aí, outro dia ela estava falando comigo, Ju, hoje meu dia assim foi terrível. Os meus 2 filhinhos estão de férias em casa, um deles me pedindo atenção o tempo todo, o outro tentando chamar a atenção de outras maneiras. Sim. E eu participei hoje de 15 reuniões. Sem brincadeira, foram 15 reuniões, entra, sai. Chegou um momento que eu já não sabia mais o que eu estava fazendo. E ela com uma cara exausta. Então, se tem esse tipo de ouvidoria, vai conseguir dar um suporte para essa pessoa. Sim, a ouvidoria alfa, ela se torna um suporte emocional, sim, para quem está em home office, né? É uma ouvidoria qualificada, né? E não é uma ouvidoria, né, igual a gente fala assim, que é só para ouvir do problema emocional, é para ouvir do problema do trabalho ali. A pessoa que vai ouvir, ela está preparada para ouvir do emocional, mas para ouvir de uma solução, para achar uma solução para aqueles problemas de trabalho, né? Que muitas vezes quem está em home office não tem oportunidade de falar. Sim, né? Às vezes, sei lá, 15 reuniões é demais, né? Exatamente. Vem acontecendo isso com quem está em home office, né? Sim. E uma coisa curiosa é em relação a esse nome, ouvidoria alfa. Esse nome é implementado em todas as empresas? Como que funciona isso? Quando a gente implementa a ouvidoria alfa, a gente gosta de envolver todo mundo, né, nessa implementação. Então, o que a gente faz? A gente faz uma enquete, cada empresa escolhe o nome. Aí a empresa abre essa enquete para os colaboradores e eles escolhem o nome. Então, em uma empresa é papo reto, na outra empresa é voz do colaborador. Eles escolhem. Dessa maneira, o que a gente faz? A gente já torna um programa queridinho do pessoal. O pessoal já abraça o programa. Olha lá, aquele programa que a gente votou no nome, e eles abraçam. Acaba dando o tom, né, da identidade da empresa para o processo. E eu usei esse exemplo do home office e eu acredito que o presencial acaba acontecendo mais tantas outras coisas, né? Você quer trazer mais alguma coisa pra gente? Sim, teve um caso que a gente pegou na ouvidoria alfa que foi muito interessante, né? Tinha um funcionário, um colaborador antigo de uma empresa, que o gestor percebeu que esse colaborador estava andando meio mancando, né? O gestor era um gestor muito próximo da equipe, chegou para o colaborador e falou: o que está acontecendo com o senhor? Estou vendo que o senhor não está bem. Como era um senhor mais de idade, funcionário com mais de 20 anos de empresa, ele falou: não, chefe, tá tudo legal comigo, tudo legal. E aí o gestor, com aquela pulga atrás da orelha, o gestor sabe que ele pode contar com a ouvidora alfa para ajudar ele nesses casos. Ele foi lá e acionou essa ouvidora alfa. Olha, dá uma passadinha lá na área, fala com esse senhor aqui, que ele era muito bom funcionário. A ouvidora alfa foi lá, experiente, e o senhor não falou nada com ela. Ela viu que ele estava mancando, que ele estava usando uma roupa muito larga. Ela falou: ele está com algum problema de saúde. Ela foi direto no ambulatório e falou com o médico: dá para a gente adiantar o exame periódico desse colaborador? E o médico falou assim: dá sim, pode mandar ele aqui hoje. Foi assim. Aí mandaram ele. Ele saiu do ambulatório da empresa de ambulância direto para um hospital, porque ele estava com uma hérnia enorme a ponto de estourar.
foi operado. Quer dizer, a ouvidoria alfa praticamente salvou a vida desse senhor. Sim. E ele foi operado, voltou para a empresa com uma gratidão enorme pela ouvidora alfa ter acionado toda aquela cadeia ali para descobrir o que ele tinha. E a família falava que nem em casa ele queria falar nada, ele estava sentindo dor sozinho. Ai, coitadinho. É que tem muita gente que tem medo de ir até o médico, medo de expressar suas dores e tudo que precisa é de uma ajuda, né? Sim. E falando em ajuda, eu fico imaginando como é que esse ouvidor acaba levando com ele tantas histórias e tantas situações. E como que vocês tratam o ouvidor? O ouvidor alfa, ele também precisa ser ouvido, né? Então, o que que a gente faz? Nesse processo de ouvidoria alfa, a gente faz reunião com ele periódica, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses. Ele também precisa ser ouvido. Ele também, os gestores, toda a empresa é ouvida nesse processo. Desde o funcionário lá da faxina até a diretoria, todo mundo é ouvido, né? Ah, que bacana. Então, o pessoal que também está acima, nos cargos mais acima, são ouvidos pela mesma ouvidoria. Isso mesmo. Todos que querem falar, todos que têm alguma insatisfação, satisfação ou ideia, fala na ouvidoria alfa. Interessante você tocar nesse ponto, todos que querem falar. Como que é conduzido isso? Essa abordagem? Então, o ouvidor alfa, ele fica livre. Só vai chegar nele as pessoas que querem falar. Em algumas empresas, a gente consegue, assim, pegar um ouvidor alfa e fazer a lista dos funcionários. Mas não quer dizer que ele vá abordar incisivamente funcionário. Geralmente, ele vê que tem funcionário que é mais tímido, chega lá e propõe um relacionamento com o funcionário. E aí, tudo bem? Vamos supor que você seja mais tímida, Juliana, que não é no caso, né? Oi, Ju, tudo bem? Como é que você tá? Olha, você sabe quem eu sou? Eu sou da ouvidoria alfa. Tá tudo bem com o seu dia a dia de trabalho? Essa coisa de você chegar e perguntar para a pessoa, tá tudo bem no seu dia a dia de trabalho, mostra o quê? Eu, empresa, eu me importo com você. Você faz uma aliança enorme com o colaborador. Sim, sim. Eu fico imaginando como se fosse um restaurante, né? Que o dono do restaurante passa em cada mesa falando, e aí, tá tudo bem? Tá sendo bem atendido? Tá satisfeito? Isso aí. Não é? Se a pessoa tá insatisfeita, é muito difícil ela segurar, né? A não ser que ela esteja num momento muito delicado. É muito difícil. E assim a gente faz aliança. Empresa que tem aliança com colaborador, ela passa mais fácil por crises, ela resolve o problema de qualidade mais fácil, a gente faz aliança com as pessoas dentro da empresa. Perfeito. Realmente um processo aparentemente muito completo. É isso. Então, falamos hoje sobre ouvidoria alfa. Para você que ficou até aqui, muito obrigada. Se tiver dúvidas, sigam a página do Instagram da WCCA. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. Sônia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Pela sua presença, pela sua entrega. Obrigada a você. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.